Hoje vamos ao quarto episódio da série Reprograme a Mente com Sabedoria. Nos vídeos anteriores já falamos os dois primeiros passos, o que e o como, tá? O como é o porquê. E o terceiro passo para você reprogramar a mente é a repetição. O que, porquê e a repetição. Fazer isso de forma repetitiva, tá? Mas antes de eu iniciar, eu quero falar, se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, eu sugiro para você não ficar perdida, volta lá no episódio da playlist, no episódio de número 1, assiste o vídeo 1, assiste o episódio 2 e assiste porque só assim vai fazer sentido para você tudo que eu vou falar aqui agora nesse vídeo. Salomão fala assim, ó, porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima de minha mãe. E o quarto passo, já anota aí, é intimidade. O terceiro passo é repetição. O quarto passo é intimidade. O que você diz para as pessoas? Por que você explica isso de forma repetitiva em um ambiente de intimidade? Ou você decreta sucesso para essa pessoa ou fracasso. Salomão ouviu o que? Sabedoria. Por quê? Vai te guardar, vai te honrar, vai te dar muitos anos de vida, vai te conservar, vai te dar uma coroa de glória, um diadema de graça. O que? Por quê? Ele ouviu isso do pai em um único texto, 6 vezes, de forma repetitiva. Davi e Salomão conversando em ambiente de intimidade, quando Deus apareceu. O que você quer? Salomão disse, o que? É óbvio que eu quero sabedoria. Se Deus aparecer para você hoje, você não vai pedir nada mais do que aquilo que você já ouviu até aqui. Então, essa é a programação. Eu preciso de um ambiente de intimidade que programa. E essa é a pergunta: com quem você está compartilhando a sua intimidade? Você está dando intimidade para quem? Intimidade é a chave do acesso às suas emoções. E quanto mais pessoas íntimas, próximas a você, amigos íntimos, mais pessoas têm acesso às suas emoções, mais pessoas têm condições de programar a sua mente. Qual é o programa de TV? Qual é o livro que você está lendo? Quais são as amizades que você está cultivando, criando? Quais são as pessoas que você está ouvindo? Tudo isso está programando a sua mente. A mente foi programada. Só que se a mente foi programada, ela também pode ser reprogramada. E essa é a boa notícia. Mas para reprogramar a mente, eu preciso fazer exatamente a mesma coisa. Só que eu preciso mudar o que e o porquê. Salomão agora é o homem mais sábio. Ele começa a julgar as pessoas de uma maneira inteligentíssima. E é, em exemplos de julgamentos na Bíblia que a gente pode olhar e dizer como que ele fez isso? Uau! De onde que ele tirou isso? Ele pediu para Deus inteligência. Mas aí eu te pergunto, ele recebeu de Deus uma inteligência cognitiva, cérebro, QI, ou ele pediu uma inteligência emocional? Você já parou para pensar nisso? 90% da população brasileira ela tem um QI, um coeficiente de inteligência na média. 5% está acima da média e 5% está abaixo. Mas não é o QI que define o seu sucesso, porque quando a gente fala de programação mental, não é o QI, não é o cognitivo, não é no cérebro, é nas emoções. Salomão pediu sabedoria. Ele recebeu inteligência, mas ele recebeu inteligência emocional. O seu sucesso depende de inteligência cognitiva e de inteligência emocional. 20% do seu sucesso como mulher na sua carreira, na sua família, com seus filhos, com seus amigos, com Deus, exige de você habilidades cognitivas e 80% é emocional. Exemplo: fazer exercícios físicos é bom ou é ruim para a saúde? A gente sabe que é bom. Todas nós sabemos disso. Mas desde que não haja nenhuma restrição médica, fazer exercício físico é bom. Mas nem todos fazem. Inclusive, essa é uma batalha que eu estou guerreando para vencer, para sair do sedentarismo. E sabe o que é melhor para você? Habilidades cognitivas. Fazer o que é melhor. Existe de você habilidades emocionais.
Saber o que é melhor para você, habilidades cognitivas. Fazer o que é melhor exige de você habilidades emocionais. Eu vou repetir mais uma vez. Saber o que é melhor para você exige habilidades cognitivas. Fazer o que é melhor exige de você habilidades emocionais. Você sabe o que é certo, mas existe uma diferença entre saber o que é certo e fazer o que é certo. E tá faltando o que aí? Habilidades emocionais. Aquela pessoa que fuma, ela sabe que fumar faz mal para a saúde. Ela sabe no cognitivo, na mente, ela tá bem. Mas por que ela não faz o que é certo? Porque tá faltando inteligência emocional. A inteligência cognitiva, a gente só perde se houver um acidente, um AVC, um Alzheimer. Tem na Bíblia algum acidente de Salomão tendo um acidente vascular cerebral, tendo um AVC? Não tem, né? Tem na Bíblia que ele estava fazendo uma Fórmula 1 de carruagem e bateu e perdeu parte do cérebro? Tem essa história na Bíblia? Não tem. Então, ele não tem uma história ali que justifica Salomão perder a sua inteligência cognitiva. Mas Salomão termina a vida adorando a outros deuses. E ele aprendeu que deveria adorar quantos deuses? Apenas um. Mas ele terminou adorando vários. Ele começou fazendo escolhas assertivas, corretas, e ele terminou fazendo as suas piores escolhas. Como se ele recebeu de Deus a sabedoria, mas depois que Deus entrega, agora só depende dele. Depois que Deus lhe entrega o que você pediu, só depende de você. O que não depende mais de você é o cognitivo. Você só perde se tiver uma doença, um acidente ou coisa do tipo. Mas a inteligência emocional, ela pode subir como pode descer, aumentar ou diminuir, de acordo com os estímulos que a gente deixa chegar. De acordo com o que eu deixo chegar na minha mente. Então, de acordo com os estímulos que dizem o que, por quê, fazer isso de forma repetitiva e principalmente em um ambiente de intimidade. Agora me diga, existe uma intimidade maior do que aquela que você pode ter com Deus? Não existe. Você tem intimidade com seu esposo, com seus filhos, cada um em um nível diferente. Você tem intimidade com alguns amigos, trabalhos, com pessoas que você quer bem, familiares, amigos da igreja, mas intimidade. A intimidade que você pode ter com Deus é a mais poderosa que existe. E sabe o que isso quer dizer? Se alguém permitiu que o homem mau entrasse na sua vida, você tem o poder e a intimidade com Deus para ele entrar e reprogramar sua mente, dizendo o que e o porquê, e fazendo isso de forma repetitiva. Mas isso só vai acontecer se você for íntima de Deus, se você for íntima dele. Porque se você não for íntima de Deus, não vai reprogramar a sua mente. E aí a gente passa uma vida inteira tentando buscar felicidade. Mas o que é felicidade? Depende da programação que eu recebi. Por exemplo, se o sonho do seu filho é ser palhaço, ele pode ser palhaço. Ele pode ser um palhaço e você pode falar para ele que ele pode ser um comediante, que ele pode ser um comediante bem remunerado, não pode? Se o seu filho fala que quer ser lixeiro, por exemplo, você pode falar para ele que ele pode sim ser lixeiro, que se ele quiser ele também pode ser o dono de uma indústria de reciclagem, sabe? E a sua filha, o seu filho diz que quer ser professor, professora, ela pode sim ser professora e ela pode ser a mais reconhecida e a melhor do Brasil, sabe? A gente não retira da criança as possibilidades e ela vai mudar de ideia ao longo do tempo. Talvez retiraram de você, mas a notícia boa é que Deus pode devolver todas elas, mas Ele só exige de você intimidade, só isso, porque Ele já disse. O que ele já disse? Está escrito, está na Bíblia de forma repetitiva. E por que talvez ainda não está acontecendo na sua vida ou na vida de alguém que você conhece? Porque está faltando um dos últimos itens para reprogramar a mente: intimidade. Salomão aprendeu a fazer escolhas corretas, fez escolhas corretas, começa a julgar o povo com extrema sabedoria e termina fazendo as piores escolhas porque ele levou para casa dele mulheres
de outras religiões, de outras nações, de outras culturas. Ele levou mulheres para um ambiente dele de intimidade e com certeza elas falavam para eles todos os dias um quê diferente daquele que ele aprendeu. E elas também provavelmente justificaram o que falando o porquê e provavelmente fizeram isso por vários dias. Salomão nem percebeu que estava fazendo as escolhas erradas. E eu vou repetir, ele nem percebeu. Para pensar. O seu pai Davi diz assim: não adore outros deuses. É melhor para você. Dá vários exemplos e pede sabedoria a Deus. Dá vários exemplos e no final ele termina adorando todo mundo. Salomão, ele deixou as coisas acontecerem porque ele deixou o homem mau entrar. O homem mau foi ele ter casado com mulheres que pensam diferente dele, princípios e valores diferentes. Não dê intimidade para as pessoas que têm princípios e valores diferentes dos seus princípios. E por que essas pessoas com a repetição, elas vão entrar na sua mente sem que você perceba? Porque eu sou forte, eu oro, eu tenho intimidade com Deus e eu não vou deixar isso acontecer. Mas se você der intimidade para alguém que pensa diferente, com o tempo você está pensando no mesmo jeito. E sabe, quando você perceber, você já está pensando diferente. Quando a dor aparecer, quando a dor fizer você cair na real, só aí, só quando você for movida pela dor, que você é movida em atraso. Quando você é movida pela dor, você é movida por atraso, porque agora você já fica mais difícil você voltar para o caminho das infinitas possibilidades. Eu sei, eu já passei por várias coisas e tudo começa na mente. E a palavra de Deus diz: sobre tudo que você possa guardar, guarda o teu coração. Ele está falando coração, mas até a década de 50, os cientistas acreditavam que os pensamentos, sentimentos e emoções, eles vinham do coração. E por isso que a Bíblia diz coração, porque senão as pessoas não entenderiam. A Bíblia diz coração, porque se na década de 50 para cá descobriram que sentimentos, pensamentos e emoções não vêm do coração, vêm da mente. Então, na versão da Bíblia mais atual, aí já tem falando sobre tudo que você deve guardar. Guarda a tua mente, porque é dela a mente que procedem todas as fontes de vida. E você hoje pode fazer escolhas mais sábias do que Salomão. Você só precisa reprogramar a sua mente, só isso. Você tem em sonhos para realizar, mas aqueles que você vai realizar é aquele que você se preparou em mente, em cérebro e em emoção. Salomão, ele perdeu o emocional, porque o emocional a gente perde pelos relacionamentos, a gente perde pelos estímulos. Quais são os sonhos que você vai realizar? Quais são as conquistas? Porque o seu teto, ele tem que ser o piso dos seus filhos. Seus filhos, eles têm que começar a partir da sua última realização. E todas as vezes que você está diante de um desafio, o seu cérebro, ele busca no passado um desafio semelhante para te dar legitimidade. Esse é um funcionamento cerebral. Você está diante de um desafio, casamento, uma realização profissional. E uma das coisas mais importantes da vida de uma pessoa é se realizar profissionalmente e fazer o que Deus colocou dentro dele. Mas que as pessoas esconderam por meio das influências erradas. O palhaço, ele é comediante. Ele pode ser um comediante, o lixeiro, ele pode ser um empresário do ramo de reciclagem, mas as pessoas que estavam próximas a você, a mim, quando eram crianças, não acreditavam nisso e programaram nossa mente também para não acreditar nisso. Tá na hora de voltar a ter uma mente de uma criança, mas uma mente de uma criança para começar, porque para executar você precisa ser adulta. E o que é que você vai realizar? O que é ser feliz? Ser feliz é ter prazer naquilo que você faz. Ser feliz é se entregar, é engajamento. Eu gosto, eu tenho prazer, eu também me entrego. Ser feliz também é fazer isso, porque existe um propósito. Três coisas que concretizam a felicidade na sua vida é o prazer, a entrega e o propósito. Agora,
O homem mau, ele veio e com um estímulo errado, ele plantou em você talvez um evento de injustiça, de dor, e a dor, ela não retira de você o prazer, muito menos o engajamento. Primeiro dia de aula, a garota ou adulta, não importa o tipo de aula que você foi, se foi no ensino médio, fundamental, o primeiro dia de aula você comprou ali, com os recursos que você tinha, o melhor caderno que você podia. Primeiro dia de aula você leva seu caderno, canetas, borrachas, aquelas borrachas com cheirinho gostoso. Primeiro dia de aula e você anota tudo que o professor fala. Se o professor espirrar, você escreve: o professor espirrou. Se você coloca a sua melhor roupa, olha o prazer de ir para a aula. Primeiro dia de aula. Olha a sua entrega. Você escreve tudo. 6 meses depois, cadê o caderno? Cadê a borracha? Cadê a caneta? Prazer e engajamento. Ele só permanece na sua vida se você descobrir seu propósito. Na vida profissional, a pessoa arrumou um emprego, acorda todos os dias de manhã, empolgada, falando, o que eu tenho para fazer, eu quero ter uma ideia nova, eu quero fazer algo diferente. A pessoa, ela tá ali 100% focada. Um ano depois, ela já não aguenta mais, porque tá faltando um propósito. Aí, se a pessoa erra e diz: não gosto mais, preciso de outro emprego. Você precisa descobrir o propósito, mas o propósito, ele foi ocultado pela dor do homem mau. Não importa se você nasceu para pilotar um avião, se Deus colocou isso dentro de você. Se o homem mau entrou, ele pode ocultar isso dentro de você. E você pode perder a sensibilidade de fazer escolhas corretas, mesmo que elas sejam simples. O avião caiu, porque alguém que nasceu para pilotar não conseguiu repetir qual era a altitude. O seu avião pode estar caindo também. O avião dos seus filhos, do seu esposo, porque talvez você não se realizou profissionalmente. E enquanto você não descobrir o propósito de Deus na sua vida, você transmite essa mesma indiferença, essa mesma dúvida. Você transmite isso para sua próxima geração e você vai criar filhos iguais a você. Aí eu te pergunto, você gostaria que o seu filho ou a sua filha tivesse o mesmo resultado que você está tendo hoje? Ensina o que você sabe. Não, não quero. Eu quero que ele tenha mais, eu quero que ela aprenda algo diferente. Reprograme a sua mente ouvindo outras informações, fazendo isso de forma repetitiva, dizendo para você o que e o porquê. Vai selando isso com a intimidade que você vai ter com Deus. Uma escolha certa hoje, ela é capaz de anular todas as erradas anteriores. E é o que Deus precisa para restabelecer a intimidade que você precisa ter com Ele, para que você viva nessa terra os seus melhores dias, porque ou você dá certo nessa vida, ou você dá certo nessa vida. Tem outra alternativa, ou eu venço ou eu venço. Não tem outra alternativa, não tem, você não pode dar outras possibilidades para o seu cérebro. Ou eu me descubro como profissional, como pessoa, ou eu me descubro. Não dê para o seu cérebro a oportunidade que não vale a pena para você. Você pode trabalhar com infinitas possibilidades, mas escolher aquela que tem mais a ver com você. Você não se aposenta daquilo que Deus colocou dentro de você. É um propósito profissional que pode ser descoberto. Talvez você já sabe, só que tem que reprogramar a mente. E quando você assumir esse papel naquilo que você fizer, não tem ninguém melhor do que você. Você vai ser tão boa que será feliz, que vai ter prazer, vai se entregar. E quando alguém te perguntar por que é que você é tão feliz, e faz com tanto amor, você tem um porquê. Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer daqui para frente. Não importa o que falaram para você, o que importa é o que você vai falar para si mesma daqui para frente. Se você chegou até aqui, no final dessa série, meus parabéns. Eu gostaria muito, se fez sentido para você, deixa seu like, compartilha esse vídeo com uma mulher que precisa mudar a história de vida dela, uma mulher que precisa aprender a programar a mente dela para viver dias melhores nessa terra, para se descobrir, para cumprir o seu propósito nessa terra. Se fez sentido para você, deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, para que você tenha acesso a todos os conteúdos que eu compartilho aqui de forma gratuita com vocês. Um beijo grande, fica com Deus.